E sabe, hoje a gente está na semana de falar do amor que constrói. E a gente estava hoje lá construindo, na verdade lá não é tão construído, a gente está limpando o terreno. E quando eu penso em construção, eu lembro que na minha infância existia um joguinho, eu não sei se vocês jogaram esse joguinho, chamado The Sims. Quem que já jogou esse joguinho? Olha lá, ó, quanta gente. E era tão legal aquele joguinho, porque você conseguia construir casas. Viu? Nem o pessoal da iluminação sabia que era eu que ia pregar. Ficaram esperando, né? Tem que ler o play, hein, galera? Então é o seguinte, nesse joguinho era o seguinte, você tinha um dinheiro e você podia construir casa. E você escolhia um terreno, comprava o terreno e você ia trabalhando e construindo sua casa ia ficando maior, ia ficando mais bonita, você podia trocar as coisas lá dentro da casa e tudo mais. Às vezes faltava dinheiro, aí tinha uma manha de dinheiro que era Clapaucius, não sei se vocês lembram. Lembrou, né? E eu achava aquilo muito legal, eu falava, cara, que massa, eu posso ter uma casa gigante. Era o meu momento de brilhar, botava piscina e tal. Acontece que eu cresci, e eu fui fazer uma reforma e uma obra na casa da minha mãe, e todo aquele amor que eu tinha por reforma e obra, acabou indo embora. Você já fez algum tipo de reforma na sua casa? Assim, em geral, ela demora o dobro de tempo que iria demorar, e ela custa o dobro do que você achou que ela ia custar. Fica pó na casa, cara, é uma bênção. Quando fica pronto, né? Mas demora, mas eu lembro que isso acabou gerando algo no meu coração, assim, que era complicado, mas eu descobri que tinha algo pior do que você fazer uma reforma na sua casa. É o seu vizinho fazer uma reforma na casa dele. Sabe por quê? Porque você calcula o dia e horário e o tempo que você vai fazer. E no sábado, geralmente é um dia que você gosta de descansar. Mas o seu vizinho precisa acelerar a obra dele. Logo, sábado, 8 horas da manhã, é o teu dia de dormir, e o seu vizinho está quebrando lajota no banheiro, em cima da sua casa. E aí aquela benção, você fala, obra, amo obra. Bom, eu tenho os meus traumas com as obras, mas o fato é que nós estamos em obras. Eu e você estamos em obras. A Bíblia vai falar que Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Então fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você está em obras. E está atrasada a tua. Não, brincadeira. Brincadeira. Quer dizer, às vezes para uns está, né? Bom, então pega a sua Bíblia. E eu vou pedir para que você abra no livro de Efésios, capítulo 2. E a gente vai estudar um pouquinho dessa obra. Que obra é essa que está acontecendo na minha e na tua vida? O que Deus está fazendo? Sabe, na Bíblia, Deus é identificado como Criador, Deus é identificado como oleiro, Deus por alguns é chamado de arquiteto, Jesus é chamado de carpinteiro. Interessante é que Deus, Ele é colocado como alguém que edifica, alguém que monta. Em outras palavras, no inglês, a palavra que ela é colocada aqui para construção na Bíblia, para edificação, ela também pode ser usada para cultivar. Deus como aquele que cultiva algo para algo maior. E é essa pessoa, esse Deus é que está cumprindo essa obra na minha e na tua vida. Por isso, se você abriu a sua Bíblia em Efésios 2, a partir do versículo 1, a Bíblia fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele fez assentar as regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para vocês, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Senhor Jesus, nos dá o real entendimento da Tua palavra aqui nessa noite, e que aqui a gente possa aprender diretamente do Senhor, que é manso e humilde de coração. Então vem sobre nós, Pai, e fala com o Teu povo, que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Estamos em obras. Que obra é essa? Lendo esse texto, eu comecei a entender que essa obra que Deus está fazendo na nossa vida, ela tem algumas qualidades, ela tem algumas etapas. E olhando para esse texto, eu quero ressaltar algumas dessas etapas dessa obra que Deus está cumprindo na minha e na sua vida. E a primeira etapa que eu vejo quando Deus entra nas nossas vidas, é que Ele coloca as coisas em ordem. Lá no início do texto, a gente pode ler que a Bíblia fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos vós também viviam entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Deus pega a gente, e como se a gente fosse uma casa toda bagunçada. A primeira coisa que Ele faz nessa obra, é botar as coisas em ordem. É botar as coisas no seu lugar. A primeira coisa que Ele faz é tirar a sujeira. Deus entra nessa casa e pega o que é sujeira e tira fora. Você já foi em uma casa suja? Sabe aquela louça que você vai deixando? Então, e aí você vai deixando, e vai deixando. Teve uma vez, vou confessar aqui um pecado para vocês. A minha função lá em casa é lavar a louça. Eu tenho duas funções lá em casa, tá? Lavar a louça, não, tenho várias funções, não vou falar só duas. Não, tenho moral, né, amor? Lavar a louça e tirar o lixo. Talvez as duas que, se você deixa mais tempo para fazer, mais caca dá. E a nossa cozinha fica do lado da porta de entrada. Então tem vezes que está cansado, chega tarde em casa, quando você abre a porta, vem aquele cheiro da cozinha aqui, assim, ó. Você já, minha mulher já olha assim, ó. Eu nem entro direto, só vou direto para a cozinha, pego o lixo, levo e lavo a louça. Quando a gente entra numa casa suja, a gente sabe o que é sujeira. A gente sabe. Você não precisa aprender. Você sabe que a pizza que você comprou há 10 dias atrás é sujeira. Uma vez eu fui visitar uns universitários que tinham uma casa aqui, uma república, aqui na nossa cidade. E eles tinham entre 18 e 21 anos. Primeira vez que estavam morando sozinhos. Alimentados à base de miojo. E era interessante que eles iam almoçando, e aí começava com o prato normal, aí ia para o prato fundo, aí ia para o prato de sobremesa, estava almoçando no Pires. Tudo para não lavar a louça. Uma beleza. Deus, quando Ele vem na nossa vida, Ele vem para tirar sujeira. E essa sujeira é o pecado que há em nós. Deus, quando Ele entra, Ele começa a tirar aquilo que é pecado e errado. A obra dEle começa não só apontando o que está errado, mas indo Ele mesmo lá e tirar isso. Limpar o lixo, levar para fora.
Pastor Cote, num livro que ele tem, ele vai falar que muitas vezes nós temos coisas ruins na nossa vida. É como se fosse as moscas que chegam na nossa casa. Você deixa o lixo da cozinha, aquele lixo da pia, que você joga casca de banana, sabe, essas coisas. E você deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que começa a juntar mosquito. Enche de mosquito em volta. Aí o que você faz? Compra um mata-mosquito. Mata os mosquitos todos. Vira as costas, dá 1 hora, voltou. Passa o 4º dia, 5º dia, começa a ter barata. O que você faz? Veneno de barata. É óbvio. Coloca veneno de barata na casa inteira, mata as baratas. Agora tem mosca e barata. E você não está entendendo por quê. Passa o 6º dia, o 7º dia, o 8º dia, e começa a aparecer rato. Ah! Claro que aí sim você vai lá e compra um veneno de rato. Enche de ratoeira a sua casa. Você entende? A gente quer resolver um problema do jeito errado. Muitas vezes nós temos problemas na nossa vida e questões, e a gente quer resolver aquilo, mas na verdade aquilo é só um sintoma de um problema maior. É o pecado incrustado ali. Sabe o que você tem que fazer? Pegar o lixo e jogar fora. Faça isso e não vai mais ter mosquito, barata ou rato. Jesus, quando Ele chega na nossa vida, Ele limpa. Ele limpa tudo. Ele vê cada dificuldade nossa, pecado, e Ele nos mostra. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Ele faz. Ele vem para convencer a gente do pecado. Ele fala, cara, está errado. Mas Deus não vem só limpar. Deus, Ele vem tirar o entulho. Sabe, tem um programa no Discovery, eu acho que é Discovery, chamado Acumuladores. Você já viu? São pessoas que elas têm um problema muito sério. Elas não conseguem se desfazer das coisas. E aquilo não necessariamente é lixo, não necessariamente é sujeira. Aquilo são simplesmente coisas acumuladas. Eu vi um programa que o cara precisava ter jornais. E ele tinha todo qualquer tipo de jornal na casa dele. Cheio de jornal. A ponto que tinha um quarto da casa dele que ele não podia entrar, que era só jornal. No corredor era só jornal. E sabe, muitas vezes esses entulhos, eles não são pecados. Eles são coisas que podem até ter sua utilidade em outros momentos ou para outras pessoas. Mas para a gente aquilo não serve de nada. Você já teve alguma coisa na tua casa que você não sabia por que você tinha? Eu conheci um cara uma vez que tinha uma serra elétrica em casa. Ele morava num apartamento. Eu falei, cara, por que você tem uma serra elétrica? Ela, não sei, né? Vai que um dia. A gente tem um colega aqui, eu não vou falar nomes. Eu não sou desse que dá indiretinha, sabe? Não vou falar nomes aqui. Um pastor que trabalhava com missões aqui na juventude. E esse cara, ele é uma benção. E ele fazia as viagens missionárias aqui. E a gente tinha uma sala antes, que a gente tinha 4 salas de atendimento. A gente já trabalhava umas 12, 15 pessoas, e a gente tinha 4 salas de atendimento. E ele foi pegando uma sala de atendimento e começou a colocar doações lá dentro. Doações. Aí ele conseguiu a chave da sala. E só ele tinha a chave da sala. Chegou uma hora, cara, que começou a crescer aquela sala só de caixas. Aí tinha uma cadeira de dentista lá dentro, ele ia colocando. É doação. A gente, não vou falar o nome do irmão aqui, né? Não vou entregar. E aí, chegou um dia que a Maíra deu um basta. Conseguiu uma chave, não sei como que ela abriu aquela porta, fez uma micha, sei lá o quê. A gente conseguiu entrar
naquela sala. Cara, a gente foi abrir as caixas para ver o que tinha lá. Tinha um monte de remédio vencido. Tinha um monte de coisa que não tinha o que fazer, não tinha utilidade. Aquilo só estava ocupando espaço. Maíra, né? Daquele jeito Maíra, ligado no 440. Limpa isso aqui, vamos lá, tiramos a mesa, doamos um monte de coisa para um monte de gente, tal, não sei o quê. Chegou no outro dia o Tiaguinho, falei. Desculpa, Tiago. Chegou no outro dia, estava lá, a sala limpinha, vazia. Eu acho que tinha um vazio dentro dele naquele dia. Sofreu. Sabe, tem coisas na nossa vida que não são pecados, mas elas não precisam estar lá. Elas estão ocupando o espaço de algo que podia ser mais importante. E Deus, quando Ele vem na nossa vida, Ele é o Deus que fala, cara, isso aqui pode não ser pecado, mas você está gastando muito tempo vendo Netflix. Isso aqui pode não ser pecado, mas isso aqui está ocupando o espaço da tua vida, que podia ser ocupado por tanta coisa no lugar. Não é pecado, mas está ocupando espaço. Sabe, não faz mal, mas também não te edifica. No fundo, acaba fazendo mal. Deus, quando Ele vem, Ele limpa, mas Ele tira as coisas que não prestam. Ele arruma. Por último, o que Deus faz? Ele limpa, Ele vai lá e tira as coisas desnecessárias, mas Deus organiza as coisas e coloca cada coisa no seu lugar. Sabe, bagunça nem sempre é sujeira. Eu falava isso para minha mãe quando eu era adolescente. Ela falava, seu quarto está uma nojeira. Eu falei, mãe, bagunça não é sujeira. Aquilo são as minhas roupas. No chão! Eu sei me achar na minha bagunça. Você já fez isso? Fiz muito isso. Hoje eu falo para minha esposa. Não, brincadeira, não falo, né, meu amor? Sabe, bagunça são coisas que estão nos lugares errados. Bagunça é quando a TV está no box do banheiro. É quando o micro-ondas está na geladeira. É quando a coisa certa está no lugar errado. Jesus, nessa obra que Ele está fazendo, quando Ele entra na nossa vida, Ele limpa, Ele tira aquilo que é desnecessário e que está só acumulando espaço e poeira, mas Ele vai lá e coloca as coisas no seu lugar. Ele ajusta as nossas prioridades. Você está trabalhando? Trabalho é uma bênção, mas saiba o lugar do trabalho na sua vida. Ah, tá, você está guardando dinheiro, que bom, mas saiba o que fazer com esse dinheiro, e nessa lista de prioridades onde está. Tira a TV do box e o micro-ondas da geladeira. Bota cada coisa no seu lugar. Deus, quando Ele chega para fazer essa obra na nossa vida, Ele limpa, Ele tira aquelas coisas que estão só acumulando poeira, e Ele organiza as coisas no seu lugar. A minha mãe, volta e meia eu chegava em casa, e entrava no meu quarto, estava tudo virado. Ela botava a cama de um lado, escrivaninha do outro, guarda-roupa aqui. Ai, filho, dei uma mudada. E aí, para eu achar as minhas coisas. Ai, filho, fui mudando. Minha mãe gosta de mudar. Então, volta e meia, eu estava lá em casa, filho, me ajuda aqui. Ia lá a gente mudar as coisas de lugar. Achei coisa de mãe, né? Deus, quando Ele chega na nossa vida, Ele bota as coisas no lugar. E esse é o início da obra dEle. Ele ordena as coisas. E Ele fala, e as coisas acontecem. Mas a obra de Jesus não fica só nisso. Se a gente for seguir no texto, a gente vai ver que faz parte da obra de Jesus nos fazer obreiros.
A gente vai ver lá em Efésios 2, lá no finalzinho, no último versículo, a Bíblia vai falar assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Deus é um Deus tão bom, que faz parte da obra dele, nos levantar como obreiros. E aí, ele dá missão para a gente. Ele é um Deus tão bom, que ele nos resgata, ele nos pesca e nos faz pescadores. Ele nos resgata e nos faz resgatadores. Não sei se existe essa palavra, mas tudo bem. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele distribui dons e talentos para nós. Ele distribui dons para a igreja. E sabe, a obra de Jesus, ela é feita também na nossa vida, através de nós. Eu lembro várias vezes que eu fui em viagens missionárias, que eu fui fazer visitas e eu fui abençoar pessoas e eu saí abençoado. Várias vezes em que eu cheguei para alguém para acalmar, que eu cheguei em alguém para instruir e fui instruído. Eu dei aula para a 5ª a 8ª série na época, agora é 6º a 9º ano. E eu lembro quantas vezes eu fui lá para ensinar e saí com tanta bagagem, aprendi tanta coisa naquele lugar. Sabe, a obra que Deus faz em nós, também nos levanta para ser obreiros. Eu não sei se você é um voluntário de alguma coisa. Eu não sei qual dom que está sobre a sua vida. Eu realmente não sei. Alguns aqui são evangelistas natos. Alguns aqui têm o dom da palavra. Outros aqui têm o dom de intercessão. Outros têm dons para adoração, dons artísticos. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele distribuiu esses dons pela igreja. E o que você está fazendo com o seu dom? Como que você está servindo a igreja com o dom que Deus te deu? A obra de Jesus em nós, nos faz participantes de uma obra maior. E nem sempre, na verdade quase nunca, nós somos as melhores pessoas para cumprir com aquele dom. Moisés, quando Deus o chama, ele fala assim: eu tenho a língua pesada. Moisés era gago. Davi, quando o profeta vai na casa do seu pai para ungir o novo rei, existia tanta gente mais capacitada, tantos irmãos mais capacitados. Ele era o menorzinho, o mais novo, para ser rei. Os discípulos de Jesus não passavam de pescadores que mal sabiam ler ou escrever. Jeremias era só um adolescente quando foi chamado. A obra de Jesus passa pela limpeza que ele faz, mas ele limpa e ele fala: agora é hora de se levantar, agora é hora de fazer. Sai da sua zona de conforto. Tem coisa a ser feita, tem muita coisa a ser feita. Mateus 28, 18 vai falar sobre a grande comissão. Vai falar: ide, vão, façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra aqui é para todos nós. A gente corre o risco de terceirizar isso. Deixa para o pastor. Não, isso é coisa para o líder de célula. Se Jesus te alcançou e está fazendo uma obra na sua vida, essa palavra é para você. Lucas 10, 2 vai falar sobre a grande colheita e poucos trabalhadores. Ele vai falar: então vão atrás de trabalhadores. Gente, entenda uma coisa: você não vem para a igreja para assistir. Se você tem isso no seu coração,
achando que você vem para cá para assistir, para ver o que está acontecendo, você não passa de multidão, que só quer ver um agito que está acontecendo. Jesus te chamou para ser mais do que multidão. Você não vem aqui para assistir um culto, você vem aqui prestar culto. O que você tem feito? Talvez você fez o discipulado, talvez você esteja numa célula, e você está sendo abençoado. E na dinâmica da igreja, faz parte nós sermos abençoados. E aqui é um lugar para a gente ser abençoado, sim. Mas além de ser abençoado, nós também, nessa dinâmica, temos que aprender a abençoar. Senão a gente vira uma ovelha gorda, que só come, só come, só come. E não entrega nada. Na dinâmica dessa comunidade, há espaço para ser abençoado, mas há espaço para abençoar. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? A obra de Jesus passa por isso. Passa por te levantar como um obreiro. Quando Deus me chamou, Ele me deu um texto. E Efésios 3:8 é o chamado de Paulo. E Paulo falando: eu que sou o menor de todos os profetas. Eu que sou o menor, eu que sou o pequeno. A mim foi concedida essa graça. A nós foi concedida essa graça. E a gente nos dá tamanhos. Ah não, aquele ali, aquele é benção. Ungidão. Não, esse aqui, mais ou menos. E a gente começa a se comparar entre os maiores e os menores. Querido, Deus tem uma obra e um propósito para mim e para você. E Ele confia uma obra na sua mão. Por último, essa obra de Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele nos mostra o seu projeto. Lá nos versículos 6 e 7, a Bíblia fala assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: Deus, como assim? Como assim o Senhor nos fez sentar nas regiões celestiais? Ele não fala no futuro, Ele vai nos fazer sentar nas regiões celestiais. Ele fala, Ele nos fez sentar nas regiões celestiais. Meu Deus, eu não lembro. Como é que eu posso estar sentado lá e estou aqui, estou de pé? Como é que eu posso estar aqui e estou na região celestial lá? Como é que é esse negócio? Como é que funciona isso? E sabe, o próximo versículo ele vem revelar isso. Ele vai falar assim, olha, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que ele está falando? Ele está falando que faz parte da obra o momento em que Deus, Ele, como um arquiteto que nos chama na sala dele, fala, deixa eu te mostrar o projeto da tua casa. Deixa eu te mostrar o plano que eu fiz para você. Abre um AutoCAD lá do céu e mostra um planejamento lindo. E você olha, como assim, Deus? Como que você quer deixar minha casa assim? Olha onde eu moro, olha o que está tudo bagunçado. E faz parte da obra de Jesus chegar, sentar você e olhar para o futuro. Ele vai falar assim, olha, a tua casa vai ficar assim. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e você está incluído neste projeto. E Ele quer te mostrar, Ele quer mostrar para você como vai ficar, porque tem mais uma coisa revelada aqui, essa obra não está completa na vida de
Ninguém. Todo mundo aqui está em obras. Todo mundo. Ninguém é perfeito. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, Deus é muito bom. Eu falei: é mesmo? É. Antes eu era mitidão, sabe? Me achava um monte, me achava o cara. Aí Deus fez uma obra na minha vida, agora eu estou perfeito. Aqui é proibido entrar gente perfeita. Tanto que você entrou, né? Brincadeira. Eu também entrei. A gente não é perfeito. Essa obra está sendo feita. Mas Filipenses 1:6, a Bíblia vai falar que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para continuar, para terminar essa obra. E Ele vai terminar essa obra na minha e na tua vida. Mas entende uma coisa, Ele tem um plano. Ele tem algo maior para mim e para você. E sabe, se a gente não consegue enxergar as nossas falhas, as falhas que tem na nossa casa, nessa casa aqui, é porque está faltando luz nessa casa. E Jesus, quando Ele chega, Ele acende, e aí você vai conseguir ver as falhas e a obra que precisa ser continuada. Quero chamar o pessoal do louvor já para vir aqui à frente. E nessa obra de Deus na minha e na tua vida, ela não é um pepino, não é um problemão. Às vezes é, né? Mas essa reforma precisa ser feita. Essa reforma precisa ser feita. Se você conhece a história da igreja, você vai saber que a igreja passa por uma reforma há 502 anos atrás. O ano é 1517. E a igreja passa por uma reforma. Lutero, ele, revoltado com os problemas e as posturas da igreja da época, com relação a indulgências, com relação aos caminhos que a igreja começa a levar, ele propõe uma reforma. Ele é expulso da igreja romana. E aí se inicia o movimento protestante. Mas sabe o que é interessante na história? É que você vai ter, nos séculos 15 e 16, o período dos pré-reformadores, o período dos reformadores, Lutero, Calvino e tantos outros. Mas depois que acontece a reforma, a história vai começar a contar no séculos 17, 18, 19, a gente não estuda mais os reformadores, a gente estuda os avivalistas. Sabe o que vem depois da reforma? Avivamento. A gente antes estudava, quando a gente vai estudar no século 15 e 16, a gente estuda Lutero, a gente estuda Calvino. Quando a gente vai estudar os séculos seguintes, a gente estuda Spurgeon, a gente estuda Charles Finney, a gente estuda John Wesley, a gente estuda George Whitefield, a gente estuda avivalistas. Antes existe a reforma, depois existe avivamento. Você clama por avivamento na tua vida, tem que preceder a reforma. Antes disso tem que acontecer a reforma. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Tem que ter reforma. Tem que ter coisa nova. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça. E como eu falei aqui, se você não consegue ver as falhas na sua casa, é porque talvez a luz esteja apagada.
e para você está tudo bem. Jesus está fazendo uma obra, e a Bíblia vai chamar de boa obra o que está acontecendo dentro da sua vida. A Bíblia vai dizer que quando Ele entra, Ele limpa, Ele tira coisas supérfluas, Ele organiza, Ele te levanta e te dá propósito, e Ele revela o plano que Ele tem para você. Talvez você não esteja entendendo nada desse culto. Eu quero te dizer uma coisa: essa obra pode alcançar você. Talvez você viu que a tua casa está uma bagunça, que as coisas estão todas fora do lugar, que tem sujeira, que tem lixo, que tem pecado. Talvez você está reconhecendo isso. Eu tenho que te falar: abre a porta da tua casa e deixa o arquiteto entrar e te mostrar o plano que ele tem para você. Ele tem uma casa linda, limpa, um ambiente para ele habitar, para ele ser a habitação, para ali ele morar, para ele encontrar. A Bíblia vai dizer que nós somos casa, nós somos o templo dele, é para ele morar aqui.